Olá, queridos. Eu sou a Maria Salomão e eu estou aqui no Centro Virtual Família e Espiritual para nós darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós estamos na questão 17, conhecimento do princípio das coisas. Então, na questão 17, Kardec pergunta aos espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então, Kardec fica naquela dúvida e começa a perguntar para a espiritualidade se nós, homens, podemos conhecer o princípio das coisas, ou seja, a origem de tudo, como tudo começou. E os espíritos respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Nós ainda estamos em uma categoria que não podemos entender certas coisas. Então, Deus, ele não permite que muitas coisas sejam reveladas ao homem. Nós estamos ainda no início, estudando, entendendo Deus ainda, começando a entender a nós mesmos. Então, se tudo for nos revelado, não temos condições de compreender. E aí ele faria uma confusão muito grande na nossa cabeça. Então, os espíritos diz que não é dado ao homem compreender a natureza de todas as coisas. Questão número 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então, Kardec pergunta: será que um dia vai chegar o momento em que o homem poderá entender o mistério das coisas? E os espíritos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa da faculdade que ainda não possui. Então, à medida em que nós formos evoluindo, nós passaremos a entender a natureza de certas coisas. Mas, enquanto nós não evoluímos, ainda vai nos faltar um sentido de entender certos acontecimentos, de entender, por exemplo, a natureza íntima de Deus. Então, nós ainda não temos evolução suficiente, precisamos caminhar. Questão número 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Então, Kardec ainda insiste. E se for por investigação científica, o homem consegue ainda penetrar os segredos da natureza? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Os espíritos dizem que a ciência ela está aqui para nós. A partir do momento que nós vamos evoluindo e o homem vai estudando essa ciência, ele vai compreendendo melhor. Mas ele não vai conseguir ultrapassar os limites que foi fixado por Deus. Então, por quê? Quais são esses limites? Esses limites são os limites característicos deste mundo, dessa terra, do mundo de prova e expiação. Então, não poderemos ultrapassar isso daí, porque nós ainda não conseguiremos. Questão número 20. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicação de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? E os espíritos respondem: sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não conseguiu aprender. E por essas comunicações que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento de seu passado e do seu futuro. Aí Kardec, ao invés de ele perguntar se pelo conhecimento da ciência, que foi a questão anterior, agora ele pergunta: podem então haver revelações através da espiritualidade de certas questões que o homem e a ciência ainda não entendeu? Pode haver certas revelações. Mas para haver essas revelações, é preciso haver uma necessidade, Deus achar que é preciso haver tal sentido para que a partir de algumas revelações espirituais o próprio homem comece a estudar mais e a então colocar um enfoque científico em cima daquilo ali. Os espíritos simplesmente, eles não vão vir aqui no mundo e nos revelar tudo, porque senão tiraria de nós o nosso livre-arbítrio, o nosso a vontade do aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento intelectual, científico. Então nós precisamos passar por estágios
de forma que nós vamos compreendendo a natureza das coisas através do estudo, através da prática, através de umas dicas espirituais, intuições espirituais, informações espirituais, mas não são informações totalmente completas, são informações aonde o homem vai e começa a estudar a partir daqueles dados e daquelas bases. Mas isso tudo depende de Deus conceder isso para nós. Então, nesse capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, nós estudamos e entendemos o quê? Da questão 17 à questão 20, que ainda nós não temos condições suficientes para entender a natureza íntima de todas as coisas, o sentido de todas as coisas. Falta-nos um sentido. Precisamos caminhar em evolução até que possamos ter esse sentido para entender essas naturezas íntimas das coisas. Senão, nós ainda devemos caminhar devagar, estudar, buscar o enfoque científico e também as informações espirituais, e a partir dessas informações, buscar os estudos filosóficos, científicos, para poder então ter base para as nossas questões e as nossas respostas. Esse foi o estudo de hoje. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos amparar e vamos caminhando. Devagar a gente chega lá no estudo da obra Livro dos Espíritos. Muito obrigada pela atenção.